Fala, galerinha, beleza? Estamos aí agora na aula de resolução de questões, né? Eu coloco resolução de questões de concurso, porque a avaliação dos senhores foi baseada em questões de concurso. Na N1 não chegou a ser nesse patamar, né? De resolução de concurso, questões de concurso, mas essa N2 está sendo desse jeito porque nós colocamos a prova com consulta no código, né? Geralmente alguns concursos têm consulta no código, então como o nível foi um pouco mais alto, seria justo vocês terem o apoio do Vadmeco, beleza? Então nós fizemos a prova de uma maneira tranquila. Então, são 6 questões de múltipla escolha, 2 discursivas para cada prova. Eu elaborei 4 provas para cada turma. Essa resolução de questões de concurso tem referência à turma de Direito Civil 4 de terça-feira e a turma de Direito Civil 4 de quarta-feira à noite, tá? As provas foram parecidas, não foram idênticas, foram 4 provas na turma de terça-feira, onde estavam alternadas as questões e os itens, e na prova de quarta-feira a mesma coisa. Então, no total, foram 8 provas. Para cada prova tinha 2 questões discursivas e elas não foram repetidas. Então, lá no final da apresentação, eu vou resolver. Na verdade, eu não vou dar a resposta correta para as questões discursivas, mas eu vou sinalizar para vocês o critério de correção onde eu busquei o conhecimento de vocês dentro dessas questões discursivas, tá ok? Então, a primeira questão, ela foi uma questão de concurso do ano de 2021 para advogado da Prefeitura de Barra do Jacaré, no Paraná, e ela foi da seguinte forma: sobre o Instituto da Uso Capião, nos termos do Código Civil de 2002, analise as assertivas a seguir e assinale as alternativas corretas. Então, tem ali 4 opções para marcarmos qual é a correta. Item 1. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para registro em cartório de registro de imóveis. Nós estudamos uso capião em 3 aulas, né? Eu acredito que nós dedicamos o tempo necessário para aprender essa matéria, que é uma matéria muito importante, é uma matéria que está no nosso dia a dia. Esse item 1, ele está fundamentado no artigo 1238 do Código Civil. Esse artigo 1238 do Código Civil trata-se da uso capião extraordinária, que ela pode ser subdividida em uso capião extraordinária comum ou uso capião extraordinária por posse-trabalho. Quando nós temos a uso capião extraordinária comum, nós temos um prazo de 15 anos, que é justamente essa opção que foi apresentada na questão de concurso para a gente resolver. Além disso, nós sabemos que a uso capião extraordinária, não confundam com extrajudicial, tá? Ela não exige o justo título, tá? Então, independe de justo título, por isso que a opção está correta. Então, na forma do artigo 1238 do Código Civil, a primeira opção está correta. Item 2. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural urbano, possua como sua por 10 anos ininterruptos, sem oposição à área de terra em zona rural, não superior a 5 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela a sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Essa opção está errada. Nós conversamos em sala de aula sobre as espécies de uso capião constitucional, que ela pode ser constitucional urbana ou constitucional rural. Então, nesse caso, quando nós falamos de constitucional rural, eu até brinquei com vocês falando, olha, essa uso capião constitucional rural é emitida, né? Tem uma lei específica falando sobre isso. E, de fato, ela está prevista na Constituição, no seu artigo 119,
E o prazo ele não é de 10 anos ininterruptos, é de 5 anos ininterruptos. Então, na forma do artigo 119 da Constituição, o prazo seria de 5 anos e não de 10 anos. Então, portanto, esse item 2 está errado. O item 3, aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse indireta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, ainda que seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Essa opção ela vem a ser errada porque trata-se de uso capião constitucional urbano por abandono de lar. Nós sabemos que a uso capião constitucional urbana, ela pode ser urbana, propriamente dita, né, pura e simples, urbana coletiva e urbana por abandono de lar. Essa espécie de uso capião urbana por abandono de lar, ela tem um prazo, o requisito temporal dela é de 2 anos ininterruptos. Porém, o correto, na forma como está previsto no artigo 1240-A do Código Civil, a posse tem que ser direta. Então, o ex-cônjuge ou a ex-companheiro ou ex-companheiro devem conviver no mesmo ambiente e exercer a posse direta, e não a posse indireta para qualificar a espécie de uso capião constitucional urbana por abandono de lar. Então, essa opção está incorreta, tá? E para fechar essa primeira questão, o item 4, quando nós falamos entende-se possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam suspender ou interromper a prescrição, as quais também se aplicam ao uso capião. Essa resposta está correta na forma do artigo 1244 do Código Civil, e sendo assim, a opção que deveríamos marcar seria a letra B, tá? Apenas 2 assertivas estão corretas. Ultrapassando agora para a questão 2, Prefeitura de Quixadá, do Paraná, em 2016, teve um concurso, e essa pergunta que foi colocada na prova. Acerca do procedimento de reconhecimento de uso capião extrajudicial, marque a alternativa correta. Alguns alunos fizeram confusão, porque nós temos questões discursivas lá no final da prova, e nessas questões discursivas, os alunos fizeram confusão com extrajudicial e extraordinária, e alguns alunos se equivocaram na forma de conceituar, tá? Vamos tratar, então, sobre uso capião extrajudicial. Eu vou passar direto para a opção correta, que é a letra D, e eu vou explicando o que significa uso capião extrajudicial. Nós havíamos comentado em sala de aula que a uso capião extrajudicial não é prevista no Código Civil, e sim através do artigo 1071 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, que incluiu o artigo 216-A na Lei de Registro Público, onde esse artigo 216-A deve aparecer no seu código. Alguns alunos tiveram dificuldade de encontrar o artigo 216-A, mas no artigo 1071 do Código de Processo Civil, vocês vão encontrar uma referência nesse artigo 216-A. E alguns códigos trazem a íntegra desse artigo. Eu orientei os alunos com relação a isso. Alguns alunos levaram a lei impressa, a lei de registro público, justamente no artigo 216-A. Beleza, era o ideal, eu autorizei a consulta nesse artigo. E a resposta correta da questão 2 trata o oficial, a letra D, o oficial de registro de imóvel promoverá a publicação do edital em jornal de grande circulação, onde houver para a ciência de terceiro, eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Essa opção ela é correta porque ela completamente está prevista no artigo 216-A, parágrafo 3º. Eu não constei o parágrafo 3º aí,
mas é o parágrafo 3º do artigo 216-A da Lei de Registro Público, tá certo? Então, se vocês puderem anotar e depois ler o parágrafo 3º do artigo 216-A da Lei de Registro Público, vocês vão encontrar essa opção D, que é correta, tá certo? Então, questão 3, já caminhando para 50% das questões de múltipla escolha, os acréscimos formados de forma sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio de águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem indenização, e tomam o nome de avulsão, não é, porque é um aumento abrupto de terra, e quando se trata de aumento abrupto de terra, na sua porção de terra, pode haver indenização, gera direito de indenização. Aluvião é a opção correta, é a opção mais adequada, a letra B, que nós deveríamos marcar, porque está de acordo com o caput do artigo 1250 do Código Civil. Eu coloquei expresso para vocês aí e grifei em vermelho. Álveo abandonado não é porque é a seca. Álveo é o leito do rio. Quando o rio seca, o álveo fica abandonado. E a formação de ilhas também não, porque a formação de ilhas são porções de terras que surgem ao longo do rio. Na medida que existe uma cheia ou um esvaziamento, se aumenta o acúmulo de terra, então se formam ilhas. Então, nós não estamos falando de aluvião. E a uso capião, nem pensar, não faz parte da nossa resposta. Então, a opção correta da questão 3 seria aluvião, letra B, na forma do artigo 1250 do Código Civil. Vocês estão percebendo que todas as questões estão previstas no nosso código, bastava consultar, ter atenção, que vocês iriam conseguir obter êxito nesse ajuste de resposta das questões de múltipla escolha, beleza? Então, questão 4, de acordo com o Código Civil, condomínio edilício de cara é a letra A, pode tanto ser instituído por ato entre vivos como por testamento. O caput do artigo 1332 transcreve esse trecho. Pode tanto ser instituído por ato entre vivos como por testamento. Tá certo? Então, estava bem na cara essa resposta do item A no caput do artigo 1332 do Código Civil. Com relação à questão 5, que é a penúltima de múltipla escolha, conforme disposto na Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, em relação ao direito de construir, assinale a opção correta. Nós conversamos sobre isso em sala de aula, quando nós falamos também de direitos de vizinhança, e nós destacamos a parte do direito de construir. Existe um alinhamento muito grande com relação ao Estatuto das Cidades e também do Plano Diretor da cidade, quando se fala em direito de construir, e principalmente para preservar os direitos dos vizinhos. A opção correta seria a letra C. Em se tratando de vãos ou abertura para a luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. Tais determinações, elas vêm previstas na lei maior, que é o Código Civil, nesse caso, artigo 1302, parágrafo único, e também no Plano Diretor da cidade, quando nós reforçamos a tese e o que é previsto na legislação sobre construção de lote, nós não podemos construir em 100% do lote, e sim reduzir um percentual de terra para respeitar o direito de vizinhança. Então, no que toca o direito de construir, está previsto no artigo 1302 do Código Civil, em seu parágrafo único, portanto, essa questão, a opção correta seria a letra C. A última questão de múltipla escolha, já para passar para o final, que eu vou dar só a questão da discursiva no ponto onde que o aluno deveria atingir a pontuação máxima da questão discursiva. A questão 6 pergunta:
Sobre o condomínio, é correto afirmar que presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos. Matou a questão quando se fala em presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos na forma do artigo 1315 do Código Civil. Tá? O condomínio que nós falamos em sala de aula, nós dividimos ele em condomínio geral, né, e condomínio edilício, explicamos sobre a diferença de ambos os tipos de condomínio. Quando nós falamos de condomínio geral, nós falamos que não exige a figura do síndico, mas existem as questões de organização através de reunião dos condôminos para trazer benefícios para todos os condôminos. Tá? Então, partindo desse princípio, a presunção de igualdade, ela nasce do artigo 1315, quando se presume que as partes, os condôminos, possuem iguais partes ideais. Então, por essa razão, a opção A seria a mais adequada para tratar da resposta de condomínios. Todas as respostas de múltipla escolha estão de acordo com os artigos que nós citamos aqui, do Código Civil. Agora, para as questões discursivas, eu juntei todas as questões discursivas de todas as provas diferentes e trouxe para cá para a gente debater. Então, são 14 questões discursivas, onde vamos debater sobre cada uma delas. Tá? A questão 7 fala o seguinte: explique com suas palavras, use o capião ordinário e fundamente sua resposta. Quando eu coloquei explique com suas palavras, não poderia o aluno transcrever o artigo que trata de uso do capião ordinário. Não tem como considerar uma questão de cópia literal do artigo. O que o aluno deveria trazer aqui? Poderia citar o artigo 1242, que trata da uso capião ordinário, conforme previsto no artigo 1242, que prevê a uso capião ordinário. E eu posso dizer aqui que a uso capião ordinário, que seria uma ideia de resposta. Pode ser subdividida em ordinária comum, ordinária por pós-trabalho. Na uso capião ordinária comum, que exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimos domini, necessita o requisito de temporalidade de 10 anos. E aí, na uso capião ordinária por pós-trabalho, exige isso e o requisito temporal reduz para 5 anos. Então, essa explicação, de uma forma geral, citando o artigo, se possível, colocando exemplos, perfeito. A ideia das questões discursivas é trazer e exigir do aluno a demonstração de conhecimento adquirido em sala de aula, e principalmente nas interpretações feitas através do código. Não copiar literalmente o que está previsto no código, porque aí a gente não consegue, como professor, mensurar aquele conhecimento do aluno, se o aluno obteve êxito em assimilar o conteúdo da matéria ou não. A questão 8 trata da uso capião constitucional especial por abandono de lar. Nós tivemos uma questão de múltipla escolha, quem recebeu essa questão 8 falando de uso capião constitucional por abandono de lar, teria a orientação do artigo 1240-A do Código Civil e também da questão de múltipla escolha que estava acima descrita. Seria explicar justamente o que estava lá em cima, uma ideia geral, não copiar literalmente o que está no artigo 1240-A. É explicar que exige a convivência de ex-cônjuges ou ex-companheiros no mesmo ambiente, no mesmo domicílio, quando qualquer um deles abandona o lar de uma maneira injustificada, de uma maneira inusitada, de maneira que deixasse o outro companheiro ou companheira sozinho em casa, exercendo seu direito de posse direta, durante um prazo de 2 anos. E essa uso capião constitucional urbana por abandono de lar, além de poder ser buscada de forma judicial, pode ser também buscada de forma extrajudicial. Pronto. É assim que a resposta deveria vir, com esses termos, para que o professor possa analisar se o aluno atingiu o objetivo do conteúdo da matéria, tá bom? Quando nós falamos da questão 9 sobre
uso capião extrajudicial, poderia pegar o exemplo dado anterior, na questão 8, e falar: pode ser ajuizada, pode ser demandada de forma extrajudicial o pedido de uso capião constitucional urbano por abandono de lar de forma extrajudicial, não dependendo de homologação judicial, conforme previsto no artigo 216-A, incluso pelo artigo 1071 na Lei de Registro Público. Uma explicação sobre como funciona o uso capião extrajudicial, trazendo como exemplo a uso capião constitucional urbana, especial urbana por abandono de lar, ou também trazer um exemplo de uso capião extrajudicial, de uso capião ordinária comum, explicar que essas outras modalidades de uso capião também podem se exarar através da uso capião extrajudicial, certo? Demonstrar para o professor esse conhecimento mais amplo sobre uso capião extrajudicial. A questão 10 traz um pequeno problema, e nesse pequeno problema existe uma pergunta sobre uso capião de bem público. Então, nós sabemos que o bem público ele não pode ser usucapido, ele não pode ser penhorado, e isso está previsto tanto na Constituição quanto no Código Civil. Então, o aluno deveria buscar esse conhecimento e informar que a sentença do juiz, na questão 10, estava incorreta, não deveria ser admitida. Cabe recurso dessa sentença, tá? E por que caberia recurso? Porque não poderia proferir uma sentença de procedência, ou procedente em parte, de um uso capião de um bem público, porque o bem público é impenhorável, porque o bem público não pode ser usucapido. Então, deveria unificar e tanto o conteúdo do Código Civil, que trata do bem público ser impenhorável e inusucapível, quanto da Constituição Federal, e trabalhar uma ideia em cima disso. Questão 11. Explique com suas palavras tudo o que você aprendeu sobre direito de vizinhança. A maioria das questões que foram escritas falando de condomínio, de acessibilidade, de uso de área comum, do direito de construir, do próprio direito de vizinhança em si, desde que demonstrado esse conhecimento de uso de área comum, foi apontado como correto. Tá? Então, é mais ou menos isso daí, demonstrar o conhecimento em torno da vizinhança em prol da coletividade. A questão 12 fala sobre, explique com suas palavras, o que você aprendeu sobre condomínio geral. A mesma coisa, desde que se mencionasse qualquer tipo de artigo do Código Civil e explicasse sobre condomínio em geral, a resposta já estava caminhando para um lado correto, e é óbvio que desde que esteja de acordo com o conteúdo da matéria. Questão 13. Explique com suas palavras o que você aprendeu sobre propriedade resolúvel. Muitos alunos também copiaram esse artigo da propriedade resolúvel, e alguns alunos responderam de forma bem curta, né? Explicaram que de uma coisa, tá? De uma propriedade que pode ser cedida para alguém através de um contrato, através de um termo, através de uma condição, para que este bem, para que esta propriedade fique à disposição de terceiro, até que se cumpra o que está sendo exigido no termo, pagamento de uma dívida, pagamento de alguma obrigação. Após a quitação disso, após o cumprimento da condição ou do termo, aí sim essa propriedade retorna para o seu proprietário de fato. Então, essa explicação de dinâmica entre credor, devedor, patrimônio, uso, propriedade, já estava dentro do que era esperado do aluno em torno do que está previsto no Código Civil. E a última questão, só para dar o direcionamento para vocês, sem amarrar a questão de forma simples e sem deixar que vocês criem em cima dessa questão, né? Eu não quero que vocês amarrem o que está previsto no Código Civil, o que tem que ser escrito, não. Que vocês criem em cima e que ponham um exemplo e que me expliquem aquilo de forma que vocês aprenderem em sala de aula, para demonstrar
que realmente vocês absorveram conteúdo de sala. Eu coloquei a questão 14 assim: explique com suas palavras tudo que você aprendeu sobre a sessão, podendo optar em comentar sobre apenas uma de suas espécies. Quando eu coloquei podendo optar em comentar sobre uma de suas espécies, é óbvio que se você entende uma das espécies, você vai obrigatoriamente entender das demais. Nós temos modos de aquisição de propriedade por acessão, tais como formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por plantações, por construções. Então, passando uma explanação geral sobre todos esses tópicos, ou escolhendo um, citando exemplo, deixando bem amarrado, ficaria bem completa a resposta. Então, eu não exigi amarrar um trecho desse item de modo de aquisição de propriedade na forma do que está previsto no Código Civil de forma engessada. Não, eu queria uma explanação bem ampla sobre isso, para que vocês demonstrassem um conhecimento em cima acerca da matéria, tá? Então, essas questões discursivas de 7 a 14 ficaram bem flexíveis para vocês aproveitarem esse momento e buscar a pontuação máxima, porque cada questão estava valendo um ponto. Tá? Então, essas são as considerações da devolutiva sobre essas resoluções de questões de concurso que foram aproveitadas para a N2. No próximo período, provavelmente, as questões virão de forma diferente, não desse jeito, óbvio, né? Porque os alunos desse semestre já esgotaram esses assuntos dessa forma, dentro dessas questões. Espero que vocês tenham entendido a dinâmica da prova, que o objetivo é buscar o conhecimento de vocês que vocês adquiriram em sala de aula, e hoje à noite, hoje é terça-feira, estaremos na faculdade para entrega dessa devolutiva pessoalmente e, obviamente, aceitando todas as considerações que vocês fizeram nas questões discursivas para poder fazer os ajustes necessários, tá? Então, ficamos por aqui. Agradeço aí a atenção de todos e até a próxima.